Conversa corporativa por aqui, falando sobre alguns ativos específicos. Senhor Marcelo Kober, ontem um dia positivo para a Sabesp e um dia positivo também para a Equatorial Energia. Eu tenho apenas uma informação e aí eu já começo essa conversa contigo. Durante a sua passagem por Londres, no roadshow da companhia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu algumas declarações bastante interessantes sobre a companhia. Ele disse o seguinte, confirmou que a demanda pelas ações da empresa na formação, no book building, na formação do livro de ofertas, está já superando a oferta. Segundo o governador, para uma reportagem do Estadão, já há mais de 30 bilhões de reais para um total de apenas 8 bilhões ofertados no desinvestimento do governo. Lembrando, essas são as palavras do governador Tarcísio de Freitas. Na sexta-feira, o governo confirmou a Equatorial Energia como a única companhia a apresentar proposta pela maior parcela da empresa. 15% das ações destinadas aos acionistas de referência serão arrematados pela Equatorial. A oferta de quase 7 bilhões de reais levou em consideração o preço de R$ 67, que está abaixo do preço do mercado. No entanto, este valor foi comemorado pelo governo, que lembrou que no ano passado o ativo negociava próximo dos R$ 44. Então, a possibilidade de desestatização para o governo fez o ativo disparar, subir de preço. E este valor de R$ 67, mesmo que abaixo do valor de tela, do valor de mercado, seria um valor a ser comemorado. Senhor Marcelo Kober, 2 pontos dessa história que eu queria abordar contigo. Primeiro, a gente começa pelo início. Equatorial Energia anunciada como finalista para arrematar a Sabesp. Tem mais discussão? Dá para falar que a Equatorial não vai ser a acionista de referência da companhia? Não, a Equatorial será acionista de referência da companhia, porque ela é finalista para uma final em que o adversário vai dar a WO. Então não tem ninguém absolutamente tentando tirar a Equatorial desse jogo. A gente tinha, vamos lembrar aí a sequência dos eventos, a gente chegou a ter 3 investidores, vamos chamar assim, pré-cadastrados para participarem desse leilão. O investidor Nelson Tanuri, a Egea, que é já uma das maiores empresas de saneamento do país, e a própria Equatorial. Ao longo do tempo, o Nelson Tanuri acabou não avançando. A Egea, mais recentemente, no final da semana passada, acabou também decidindo por não continuar no seu processo de oferta para ser acionista de referência da Sabesp, incomodada com algumas cláusulas ali específicas de não competição, cláusulas em que outros competidores poderiam cobrir ofertas, e a Equatorial acabou sendo, de fato, a única empresa, o único grupo econômico que se apresentou com essa proposta que totaliza 6,9 bilhões por essa participação de 15% na empresa. Como você falou, o investimento representa R$ 67 por ação. Os papéis estavam ali negociando na casa dos 74, 75 na sexta-feira. De acordo com a secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, o preço ofertado pela Equatorial ficou dentro do preço mínimo estabelecido durante o processo de definição dos termos da oferta de ações. O anúncio sobre a Equatorial como única concorrente era, como a gente falou, amplamente esperado, uma vez que circularam as notícias de que a companhia de energia teria sido a única a formalizar a proposta pelas ações da Petrobras. De fato, isso foi o que se concretizou. E o governador do estado de São Paulo completou ainda dizendo que tudo está correndo dentro do cronograma previsto. De fato, a data esperada para o anúncio desse acionista de referência era a última sexta-feira e a gente conseguiu, então, chegar de fato a ter o acionista de referência. Existia um cenário mais adverso ainda, que era de não ter nenhum competidor, né? Isso seria mais dramático para o governo, teria que reiniciar o processo. Não aconteceu, a Equatorial tomou o ativo e o governo do estado então caminha nessa redução desses mais de 50% que tem para cerca de 18%, enquanto o acionista de referência vai ter 15% e o restante vai ser pulverizado no mercado, Gabriel. Perfeito. E agora, a outra parte da história que eu queria tratar contigo é sobre este processo de book building. O governador está bastante animado porque a oferta está superando
A demanda está superando a oferta. Teoricamente, 30 bilhões de reais já estariam em jogo para uma oferta de 8 bilhões apenas de reais que estariam, claro, disponíveis pelos outros 17%, a outra fatia da Sabesp, que não necessariamente tem que ficar na mão de nenhum acionista, como é o caso destes 15% do acionista de referência. É comum nós termos essas antecipações, esses spoilers do processo de book building para uma desestatização, para uma oferta de ações, uma oferta secundária, primária, eu não sei como é que acontece normalmente no mercado financeiro, Marcelo. Não é comum, Gabriel. Vamos lá, olhando um pouquinho da regulação aqui até, se a gente estivesse falando de algum tempo atrás, de 2 ou 3 anos atrás, quando quem reinava eram as resoluções, a CVM 480 e a 476, essas eram extremamente restritivas quanto a qualquer tipo de comentário do emissor, nesse caso, ou do vendedor, nesse caso de uma oferta secundária do governo, a esse tipo de comunicação. Essas resoluções, a 480 e a 476, foram substituídas pela resolução CVM 160, que por sua vez deixou, vamos dizer assim, deixou de proibir totalmente esse tipo de comunicação, mas ela deixa bem claro algumas regras sobre como deve se portar aí o emissor e os participantes da oferta enquanto se comunicando a respeito da oferta. E eu digo assim, dificilmente a gente veria uma companhia aberta se comunicando assim tão abertamente com a imprensa dessa forma sobre um processo de book building, sobre um processo de formação de livro de ofertas para uma oferta, seja ela primária ou secundária, porque na resolução, e eu trago aqui até exatamente a linguagem que a resolução usa, ele permite as comunicações na forma de entrevista, mas diz que quem for dar a entrevista deve usar, como diz a resolução, usar linguagem serena e moderada, observar os princípios de qualidade, transparência e equidade de acesso à informação e abster-se de usar linguagem que omita ou não reflita adequadamente a existência de riscos. Essa é uma discussão para advogados societários especializados, mas eu já tendo participado de algumas mesas de discussão nesse sentido, tendo a dizer que 90% de chance de que se você perguntasse para o advogado que está tocando a oferta, ele ia dizer não dê essa entrevista, não fale sobre o processo de book building, porque a CVM pode inclusive mandar paralisar o processo. Não acho que vai ser o caso aqui, a gente tem toda uma situação diferente, é o governo do estado, a própria CVM, a resolução 160, ela é mais branda em relação ao que já foi no passado, mas ela diz sim que deve se manter essa linguagem serena e moderada, manter os princípios de equidade de acesso à informação. Quando você está falando com um veículo só, você não está exatamente sendo equânime na distribuição dessa informação. Então, dá para dizer, sem forçar a barra, que alguns desses princípios estão sendo sim inferidos nessas declarações aí sobre como vai se formando o livro de ofertas dessa tentativa do governo de desestatização da Sabesp, Gabriel. O que reina aqui é a boa vontade e a camaradagem, viu, para a regulação do mercado de capitais. Não, mas será que ele quis dizer isso? Deixa quieto. Como é que funciona a regulação? Mas é o governo, é político, aí vira aquela camaradagem danada e é difícil ter uma restrição, uma paralisação da oferta por conta de uma entrevista, né, Marcelo? Não, muito teoricamente, difícil. Qual seria o canal oficial para esse tipo de comunicação? Primeiro que não deveria existir, claro, uma comunicação antes da formação do book de ofertas, e qual seria o canal oficial? Realmente, os comunicados a mercado, né? O canal oficial seria um arquivamento à CVM, não sei nem como se faria exatamente isso, mas algo como um anexo, um adendo ao prospecto, em que você vai então dar algum tipo de atualização sobre a formação do livro de ofertas, mas isso se caracteriza assim tranquilamente como uma tentativa de mostrar ali que está quente o livro, que tem muita gente querendo, que é exatamente o que a CVM tenta coibir quando ela diz aqui que você deve se abster de usar linguagem agressiva, você tem que usar uma linguagem serena, você tem que observar transparência e equidade, você não pode usar linguagem que omita a existência de riscos. Então, toda vez que você está fazendo marketing, comunicação sobre uma oferta, você tem que vir com os riscos ali pregados ali embaixo, né? É parte da regra, do processo. É muito difícil que aconteça esse tipo de paralisação ou qualquer tipo mesmo de sanção.
Não acho que o mesmo seria a verdade para qualquer companhia aberta que, por exemplo, nós trouxéssemos aqui durante um processo de IPO e que falasse aí abertamente sobre a formação do seu book. Acho que provavelmente teríamos um caminhar diferente para as situações, mas como você falou, as coisas acabam sendo contemporizadas, são tantas pessoas, interesses e caminhos que estão sendo tomados já há tanto tempo que muito difícil a gente ver alguma coisa acontecendo nesse sentido, Gabriel. Perfeito. Inclusive tem autorizações, já que a gente falava sobre políticos, eu tenho autorização sobre